Boa noite, galera, graça e a paz, é um prazer estar aqui. Como eu falei semana passada, é uma experiência nova, mas nós estamos aqui sem ninguém, mas eu sei que aí dentro tem corações pegando fogo, ok? E vocês vão me dando a resposta, porque a galera da mídia vai me dando resposta. A palavra que eu quero compartilhar hoje é de olho no alvo, olhando fixamente no alvo. Como o pastor Márcio começou falando aqui nesse culto, no início do culto, que Jesus é nosso alvo. Nós sabemos que o mundo, a nossa cidade, o estado está em caos. Mas a especialidade do nosso Senhor é em colocar ordem em meio ao caos. E eu sei que muita gente ficou esperando a expectativa de como seria, né? De como seria uma semana sem culto na igreja local, reunido de multidões, aonde a gente abraça, aonde a gente termina o culto, vai brincar, vai se confraternizar. E nós ficamos esperando e nós ouvimos muitas coisas perguntando: como é que será agora? Como é que será agora? E sabe, eu sei que no longo dos anos, nós escutamos esse texto que eu vou compartilhar com vocês, e nós escutamos muitos textos dizendo assim: olha, tem muita gente firmada na igreja, tem muita gente firmada, sabe, na vida do pastor, tem muita gente, e quando bate a tempestade, bate a crise, eles abandonam. E por muito tempo eu ouvi esse texto, esse é um texto praticamente que ele caminha comigo. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Jeremias 17. Jeremias 17, versículo 5 ao 8. A palavra do Senhor diz assim: assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Então, por muito tempo eu escutei essa mensagem e eu ouvi alguns homens dizendo assim: olha, maldito é o homem que confia na força do braço. Não confia no homem, não confia no pastor, não confia em ninguém, porque você deve confiar apenas no Senhor. Sim, irmãos, eu quero compartilhar para você nessa noite sobre isso. Você precisa que os seus pastores, que os seus líderes tenham o seu coração. Mas sabe qual é a palavra que eu quero compartilhar? É essa. A Bíblia diz assim: olha, que maldito é o homem que confia no homem e que faz do homem a sua força mortal. No original é como se ele estivesse dizendo assim: olha, maldito é o homem que se apoia, que espera do homem alguma coisa. Mas feliz é aquele cuja confiança está no Senhor. Feliz, bendito é aquele cuja esperança está no Senhor. Ele será como uma árvore, sabe, plantada junto às correntes de água. Ele não temerá quando vier o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, e nem deixará de dar fruto no tempo da seca. Então nós estamos passando pelo tempo da seca agora. Nós estamos passando por uma estação de seca. E sabe qual é a minha alegria? A minha alegria é que a igreja não tem parado de dar fruto. Sabe por quê? Porque a nossa confiança está no Senhor. A nossa confiança não está na prefeitura. A nossa confiança não está no governo. A nossa confiança não está no dinheiro. A nossa confiança está no Senhor, e Ele é a nossa força. E feliz é o homem cuja confiança. Nós temos orado pela economia da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil. Nós temos orado, temos feito
24 horas, estamos orando, mas sabe o que é que eu quero desafiar você que está nos assistindo agora? Coloque a sua confiança no Senhor, coloque a sua confiança no Senhor, coloque a sua expectativa no Senhor, sabe, faça do Senhor a sua força, faça do Senhor. Faça do Senhor, Ele não temerá. Sabe, tem muitas pessoas que estão frustradas, estão abandonadas, sabe, em lugares mortos. Por quê? Porque Ele tem colocado a sua esperança na força do seu braço. O Salmos diz assim: elevo os meus olhos para onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A nossa força vem do Senhor. A nossa força vem do Senhor. E sabe de uma coisa, sabe o que nós mais sofremos? É quando nós nos encontramos com pessoas que estão, sabe, frustrados, tristes, com igreja, com homens, com liderança, com pastores. Aí eles dizem assim, eu estou vivendo a minha vida de qualquer jeito, porque eu fui frustrado, eu tinha um líder, eu tinha um pastor, e esse pastor, eu esperei algo dele e não aconteceu. Eu quero te desafiar hoje, o texto dessa mensagem hoje é olhando fixamente para o alvo. O alvo não é um prêmio, o alvo não é um recurso, o alvo não é dinheiro, o alvo não é a estrutura, o alvo é uma pessoa, o alvo se chama Jesus Cristo. E a Bíblia diz no Salmos 34, versículo 5, na versão NVI diz assim, Salmos 34, versículo 5. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Em outras versões diz, olhai para Ele e sereis iluminados. Olhar então, todas as vezes que nós olhamos para o Senhor, que nós colocamos no Senhor a nossa força, que nós colocamos no Senhor a nossa expectativa, que nós colocamos no Senhor a nossa esperança, nós jamais ficaremos frustrados. Sabe, por muitos anos, muito tempo, desde a antiguidade, todos nós aceitamos Jesus Cristo. Todos nós, sabe, temos uma revelação. Todos nós temos um encontro, sabe. Eu falei semana passada sobre conhecer Jesus. Mas o inimigo, ele vem de todas as formas tentar tirar a semente do evangelho de dentro do nosso coração. O inimigo vem de todas as formas querer abalar a nossa fé. A palavra do Senhor diz assim, em Colossenses 2, versículo de 6 a 8. Colossenses 2, versículo 6, diz assim, portanto, assim como vocês receberam Cristo, Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenha cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Então eu quero te desafiar, tenha cuidado, para que ninguém, sabe, tente perverter, tente, sabe, te escravizar com filosofias vãs, mas que você possa, sabe, assim como um dia você recebeu Cristo em seu coração, assim como um dia você teve Jesus, sabe, você disse sim para Ele, continue caminhando, sabe, enraizado, alicerçados, como eu acabei de ler, sabe, em Jeremias 17, com as raízes profundas, sabe, com as tuas raízes estendidas, junto às correntes de água que flui do trono de Deus. Continue a sua corrida, nós estamos em uma corrida, e nós precisamos continuar a correr com os olhos fixos em Jesus, o nosso prêmio.
tempo de você perseverar. Toda essa situação, todo esse sistema, tudo aquilo que tem acontecido, eu te digo uma coisa, continue perseverando na fé, continue perseverando em Jesus Cristo. Assim como eu estou de olho no foco da câmera que está me filmando através do Tony aqui, eu quero que você continue caminhando com os olhos fixos no autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Proteja a sua fé, lute por ela. 2 Coríntios 4, versículo 16. 2 Coríntios 4, versículo 16 a 18, diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todas eles. Assim, fixamos os olhos naquilo, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, fixamos os nossos olhos naquilo que eu não estou vendo agora. Talvez você não esteja vendo a solução para o teu problema agora. Talvez você esteja desanimado. Talvez você esteja, o teu exterior esteja fisicamente cansado, mas eu quero te dizer, existe dentro de você o Espírito Santo. E talvez você não está vendo agora, mas eu quero te dizer uma coisa, dentro essa situação toda em nós está gerando uma glória, está gerando algo, e nós precisamos de raízes, nós precisamos estar alicerçados em Jesus Cristo, porque isso é transitório. Mas aquilo que não se vê é eterno. É eterno. Então sempre o inimigo vai tentar colocar, eu vi muitas pessoas dizendo, eu quero ver agora como é que vai ser para a igreja fechar por causa do dinheiro, por causa não sei o que, jogando peso, o inimigo tentando gerar semente dentro de nós. Mas de uma coisa, nós descobrimos que tudo isso tem nos feito mais fortes, sabe por quê? Porque o Evangelho, como Paulo diz, olha, o sofrimento que tem nos causado, os açoites que tem nos causado, tem gerado em nós uma fé muito maior, e por causa disso, o Evangelho está sendo pregado, e vocês são frutos disso. Aleluia! Aleluia! Então você precisa entender e compreender que talvez você esteja abalado agora, financeiramente, por causa do medo, por causa do pânico. Mas eu quero te dizer uma coisa, cara. Eu quero te dizer uma coisa, menina. Isso é transitório. Deus está gerando em nós. Deus está gerando no seu povo. Deus está gerando no mundo uma fé que isso não vai abalar. Gálatas 1. Gálatas 1, versículo 6 ao 10 diz assim: admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daqueles que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estão tentando agradar homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar homens, não seria servo de Cristo, Paulo, chamado por Deus.
Então, muitas pessoas, muita situação lá fora, a circunstância tem tentado perverter ou tentado tirar o evangelho das nossas vidas, dos nossos corações. Para seguir outra coisa, para seguir a alma, para seguir os sentimentos, para seguir, sabe, as emoções. Eu quero te dizer, sabe, que ninguém vos escravize, que ninguém continue correndo a corrida que lhe foi proposta, continue como o olhar fixo no autor e consumador da sua fé. E se alguém tem pregado alguma coisa diferente, que seja amaldiçoado. A Bíblia diz, não sou eu. Porque é tempo de perseverar. O nosso pastor Raimundo Nonato, pregou vários, o ano passado, esse ano. É tempo de perseverar. É tempo de permanecer. É tempo, sabe, de prevalecer na fé. E mais do que nunca, o Senhor está nos chamando nesse tempo para perseverar. Para permanecer. A igreja do Senhor tem permanecido fiel. E prevalecer na fé. Então continue a corrida. Hebreus 10, 19. No versículo 25. Hebreus 10, versículo 19 a 25. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para nós motivos de incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixamos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia, o dia que Ele virá. Então, esse texto Paulo está dizendo assim, olha, que você, que eu, não deixe, sabe, não deixe que isso, porque agora nós temos um sumo sacerdote, nós temos Jesus Cristo, a qual agora nós podemos entrar no Santo dos Santos, que ninguém vos abale. Agora nós precisamos nos apegar a essa fé que nós professamos, e mais do que nunca a igreja do Senhor está se apegando, mais do que nunca a igreja do Senhor. Eu sei que agora nós não podemos, sabe, é como o apóstolo está dizendo aqui, não deixar de se reunir como é o costume de alguns. Eu sei que agora nós não podemos estar juntos, nos abraçando, se confraternizando. Eu sei que nós não podemos agora estar um com o outro, mas eu sei que agora você está na sua casa, talvez assistindo com alguém da sua cela. Então, não deixe de se reunir como é o costume de alguns. Agora, podemos parar um pouquinho por causa desse vírus que está tocando o mundo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu sei que a igreja do Senhor está reunida agora. A igreja do Senhor está reunida no YouTube. A igreja do Senhor está reunida agora na frente de uma TV. Então, se apegue a essa fé que você professa. Que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Pois em breve, muito em breve, Ele virá. Hebreus 10, versículo 37 a 19. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que crêem e são salvos. Então, eu quero te dizer uma coisa.
Aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. Eu quero liberar essa palavra, eu vou falar aqui. Olha, se você é membro ou não é membro da Igreja Nova Aliança, você sabe o que a sua igreja professa. Você sabe o que a sua igreja faz e o que os seus pastores fazem. Então eu quero te desafiar, sabe? Continue ofertando. Continue, sabe? O justo viverá pela fé. E nós viveremos pela fé. E a nossa igreja vive pela fé. E você sabe os projetos que nós temos. Você sabe aquilo que o nosso pastor, através da sua palavra, sustenta. Você sabe o que a igreja nova, aonde a igreja Nova Aliança está. Então a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E nós mais do que nunca dependemos do Senhor para erguer e sustentar. E nós sabemos que você também. Daqui a pouco nós vamos puxar a oferta virtual, mas nós vamos. Então, existe uma frase que eu vi ela ontem e eu quero compartilhar aqui. Eu acho que o nome do cara é Lewis Carroll. Ele diz assim: para quem não tem um caminho, qualquer caminho serve. Para quem não tem direção, qualquer caminho serve. Mas eu quero te dizer uma coisa, para nós é diferente. Nós não corremos por qualquer coisa. Nós corremos para um propósito. Nós corremos para um alvo. Nós corremos para uma direção. E sabe qual é a direção que nós estamos correndo? A nossa direção é uma pessoa. A nossa direção é Jesus Cristo. Para quem não tem direção, qualquer caminho serve, mas para nós qualquer caminho não serve. Sabe por quê? Porque nós caminhamos um caminho chamado o caminho da santidade, que os impuros não passarão por ele, não haverá leões ferozes, não haverá animais ferozes. Sabe por quê? Porque é um caminho, o caminho do Senhor, um caminho que o Senhor tem preparado. E sabe quem é que nós vamos encontrar lá no pódio? Jesus Cristo. Hebreus 12, versículo de 1 a 4. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram ao ponto de derramar o próprio sangue. Então a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunha. Continuamos correr a corrida que nos foi proposta. Então, se a corrida que nos foi proposta foi uma quarentena, então vamos correr essa corrida com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, que suportou sofrimento, que suportou a dor, que suportou a tristeza, sabe, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje adorando Ele, celebrando Ele, sabe, com liberdade. Continue correndo com os olhos fixos no autor e consumador da sua fé. Que nada te atrapalhe, que nem o coronavírus, que nada te atrapalhe, sabe? Que nem o sofrimento agora, que nem a angústia, que nem o andar de álcool com máscara e com álcool em gel, que nada te atrapalhe. Você precisa correr a caminhada que lhe foi proposta, com os olhos fixos, sabe? Que nenhuma distração nesse momento tire a tua caminhada e o teu foco, que nenhuma distração agora tente abalar a tua fé, porque você corre como um atleta que corre, como o apóstolo Paulo diz, como um atleta que está correndo para o prêmio. Assim é a nossa corrida, que nós possamos correr com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé.
Filipenses 3, versículo 14. Filipenses 3. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Preciso te dizer isso essa noite. Você precisa correr. Você precisa correr. Eu sei que agora você está aí na sua casa. Você está aí, sabe, talvez angustiado, com solidão, com alguma coisa. Mas eu quero te desafiar nessa noite. Corra. Corra. Corra para o prêmio. O prêmio do chamado de Cristo. Com os olhos fixos. Que nada, que nem um embaraço, que nada nessa caminhada o pare. Porque nós temos um caminho, nós temos uma pessoa a seguir. Nós temos alguém que está zelando por nós agora. Nós temos alguém que intercede por nós com gemidos. Prossiga. Prossiga para o alvo. Prossiga, prossiga. Com os olhos fixos. Com os olhos fixos naquilo que é eterno. Porque quando o perfeito vier, aquilo que é imperfeito desaparecerá. Continue caminhando. Isaías 45, versículo 22 diz assim: olhai para mim e sede salvos. Olhai para mim e sede salvos. Olhai para Jesus e sede salvos. Olhai para o Senhor e sede salvos. Só Ele pode nos salvar. Só Ele pode nos livrar. Só Ele pode nos tirar do poço. Só Ele nos pode tirar da crise. Só Ele nos pode nos tirar do embaraço. Só Ele nos pode nos tirar da dor. Só Jesus Cristo. Então olhe para Ele. Olhe para Ele e seja salvo. Vocês e todos os limites da terra. Porque Ele é Deus. E não há outro como Ele. Não há outro como Ele. Não há outro como nosso Deus. Não há outro como Jesus. Então corra a sua corrida, olhando fixos em Jesus. Eu digo essa palavra para mim também, que nós precisamos correr com os olhos fixos, sabe, alicerçados, enraizados na rocha eterna. Que a nossa casa, que as nossas igrejas, que os nossos ministérios estejam alicerçados na rocha, sabe, porque está chegando a tempestade, veio a tempestade, mas nós continuaremos em pé na rocha eterna. Nós continuaremos firmes na rocha eterna. Nós continuaremos firmes na rocha eterna que se chama Jesus Cristo. E não seremos abalados. E não seremos abalados. As nossas raízes, não vamos temer quando vier o calor. Não vamos temer quando vier a seca. Porque as nossas raízes estão profundas. E não deixaremos de dar frutos. Porque a nossa confiança está no Senhor. Feche teus olhos aí aonde você está.